Hoje a gente vai estar vendo dos versículos 24 ao 28, se o Senhor permitir. Versículos 24 a 28. O título da mensagem de hoje é Jesus, se você quiser, Deus pendurado na cruz. E o subtítulo, a soberania de Deus no Calvário. A soberania de Deus no Calvário. Para aqueles que estão visitando, a gente tem estudado o Evangelho de Marcos, desde que a gente começou a igreja, 3 anos atrás, versículo por versículo. Hoje a gente chega a Marcos capítulo 15, a gente vai estar vendo dos versículos 24 ao 28. Vou estar lendo da NVI. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Versículo 28. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Refletindo nessa passagem, como eu falei, a crucificação, toda essa história da crucificação é como realmente um diamante que você olha, e cada lugar que você olha há uma luz diferente, você vê algo novo, algo diferente, toda essa trama da crucificação. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi a soberania de Deus nisso tudo aqui. A gente já falou da soberania de Deus antes da crucificação, na entrada de Jesus em Jerusalém, como que tudo já estava preparado soberanamente, e agora a gente vai olhar a soberania de Deus em Gólgota, no Calvário, naqueles momentos ali em que Jesus está pendurado no madeiro. E lendo um artigo essa semana, muito me assustou, um teólogo, ele falava assim: Deus está no comando. Ele estava se referindo à passagem em Atos 2:23, quando Pedro fala que a crucificação de Jesus foi toda planejada por Deus. Esse teólogo, ele falava assim, comentando nessa passagem: Deus está no comando, mas não no controle das coisas. Então quer dizer, Deus tem está no comando, mas não no controle de cada detalhe. Deus não tinha o controle de cada detalhe. Você começa a caminhar, por isso você passa por teísmo aberto, que é uma nova moda na teologia hoje, de que Deus não sabe o dia de amanhã, ele é pego de surpresa. Isso já é bem antigo. Eu já comentei sobre esse teólogo, por volta de 1906, Albert Schweitzer, o nome dele, um alemão, teólogo, médico, cantor. Ele começou a investigar Jesus. Ele falou: olha, o Jesus relatado nos evangelhos não é o Jesus verdadeiro. Então ele criou a busca do Jesus histórico. E daí você vai ter o seminário de Jesus, The Jesus Seminar. Começou a surgir e começar a falar: não, o Jesus da Bíblia aqui não é bem verdadeiro, tem muita mitologia, tem muita mentira envolvida. Albert Schweitzer foi meio que o pai dessa teoria. Ele falou: olha, a morte de Jesus foi um acidente trágico. Então, nas teorias da redenção, você tem a teoria do acidente. Porque foi um acidente a morte de Jesus. Coitado. Ele começou a pregar, ele se envolveu tanto com a pregação dele, com a euforia das pessoas, que ele foi preso à sua própria pregação, à sua mensagem. E ele esperava que Deus ia vir intervir. E Jesus morreu, foi um acidente, Deus não interveio na história, e aconteceu o que aconteceu, um acidente histórico, coitado de Jesus. Mas serviu para dar um exemplo para todos. Essa é a teoria dele, a teoria do acidente. E muitos cristãos veem Jesus, a morte de Jesus, meio que dessa forma, como um acidente. Então fala de Jesus como se fosse um coitado, e que você precisa abrir seu coração e aceitar esse coitado que morreu na cruz. Como se ele não tivesse soberania de nada do que estava acontecendo ali. Como se ele não tivesse poder de nada. Como se, como ele mesmo disse, ele quisesse, ele chamava legiões de anjos para estar ali. Mas para muitos a morte de Jesus foi um acidente. Coitado de Jesus. E como a gente tem visto, a morte de Jesus nunca foi um acidente. Sempre foi planejada, desde a eternidade. Desde Marcos, no começo de Marcos, você já tem relato de Jesus falando
da morte dele. Não foi uma surpresa para ele. Marcos 2:20, você está aí aberto em Marcos, se você quiser dar uma olhada, é a parábola que ele fala, é uma parábola, uma história do noivo. Quando ele é questionado sobre o jejum, por que os seus discípulos não jejuam? E ele fala assim, logo no começo do ministério dele, chegará o dia em que o noivo vai ser tirado, e eles vão jejuar. O que é o ser tirado? Ser morto. Então desde lá ele já estava apontando para a morte dele, ele sabia que ele ia morrer. Ele já veio sabendo que ele ia morrer, não foi um acidente, não foi, nossa, ele foi preso pelas suas próprias pregações, emoções e euforia. Não, ele sabia. Lá no começo do ministério dele, a gente continua por Marcos ainda, capítulo 8, dá uma olhadinha em Marcos 8, para a gente ver como que isso daqui, gente, foi totalmente planejado, soberanamente executado. Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Capítulo 9, versículo 12. Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Capítulo 9 ainda, versículo 31. E saíram, quando eles saem para atravessar a Galileia, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, simbolizando a ira de Deus ali sobre ele. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer. Capítulo 10, versículo 32. Eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados. E ele vai falar, versículo 33. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue. Ele continua falando o quê? Da morte dele. Capítulo 12 de Marcos, a parábola dos lavradores. O que é aquela parábola? Exatamente sobre a morte dele. Morte cruel que iam fazer com ele. Capítulo 13 de Marcos, versículo 14. Quando vocês virem um sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, o que é isso? É ele pendurado na cruz. Capítulo 14. Capítulo 14. Versículo 8. Ele interpreta quando a mulher unge ele. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo, antecipadamente preparando para o sepultamento. Você continua, várias e várias vezes, Jesus falando sobre o quê? A sua morte. A sua morte. E como que tem gente que pode acreditar que isso foi um acidente? Uma surpresa para ele? Não, gente, isso aí foi totalmente planejado, perfeitamente executado. Não teve um detalhe que pegou Jesus de surpresa, não teve algo que Deus não sabia que ia acontecer, não, pelo contrário, foi tudo perfeitamente encaixado para que ocorresse a crucificação. Ryle, J.C. Ryle, ele fala assim, os sofrimentos foram todos planejados, aconselhados e determinados por toda a eternidade. A cruz foi prevista em todas as provisões da eterna Trindade para a salvação dos pecadores. Nos propósitos de Deus, a cruz foi estabelecida desde o início. Não houve uma palpitação de dor, nenhuma preciosa gota de sangue vertida por Jesus que não tenha sido pré-estabelecida há muito tempo. A infinita sabedoria estabeleceu que a libertação deveria ocorrer pela cruz. A infinita sabedoria trouxe Jesus à cruz no tempo devido. Ele foi crucificado pelo plano e pela previsão de Deus. Apocalipse 13, versículo 8, ali fala que o Cordeiro de Deus foi morto, quando? Isso, desde a eternidade, antes do fundamento da terra, o Cordeiro já tinha sido sacrificado. Então, como que as pessoas podem alegar que foi um acidente? Então tantos cristãos não verem a soberania de Deus, a glória de Deus na crucificação, e aquilo passa a ser como se fosse uma coisa tão triste, não vendo as glórias de Deus sendo brilhadas naquele lugar. Todo o Antigo Testamento, gente, você pegar todo o Antigo Testamento, apontava para isso. Apontava para isso. Todo o Antigo Testamento.
Como se fosse todas as estradas, as histórias do Antigo Testamento se cruzam no Calvário. Pegar Gênesis, a semente, né, da mulher iria sofrer, como Isaac, né, uma pré-figura carregando, né, os arbustos para o sacrifício, ou como José, que foi desprezado pelos seus irmãos. Depois você vai para Êxodo, você tem o cordeiro pascal que foi sacrificado e o sangue foi espalhado, também prefigurando Jesus. Você vai para Levítico, o dia da expiação, você tem 2 bodes, um era morto e o outro, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele, como passando, transferindo os pecados, levando para fora do acampamento. Jesus. Vai para Números, e você tem a serpente no deserto, que ela é levantada, prefigurando quem? A crucificação de Jesus. Vai para Deuteronômio, você tem as maldições no Monte Ebal, como que todas as maldições que iam cair sobre Jesus. Então você não tem como. Tudo isso já estava apontando para esse momento. Lucas 24. É quando Jesus está caminhando com aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús. Ele fala assim, começando no versículo 25. Como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Todo o Antigo Testamento falava dos sofrimentos, da ressurreição, falava de Cristo. Eu quero puxar 3 passagens no Antigo Testamento para mostrar a soberania de Deus sobre tudo isso e como já falava da crucificação de Jesus. Primeiro é o Salmo 22, a gente vai entrar nele de novo durante o estudo. Salmo 22, versículo 16. Isso aí, gente, é quase mais de 1000 anos antes de Jesus, 900 anos antes de Jesus. Davi fala assim: cães me rodearam, se referindo aos homens, né, iníquos. Um bando de homens maus me cercou. Ele fala o quê? Perfuraram as minhas mãos e os meus pés, se referindo à crucificação de Jesus. Isaías 53:5. Aí agora a gente já está 700 anos antes de Jesus. Não mais 1000, não mais 900, mas 700 anos antes de Jesus. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado. Se você quiser trocar, você pode trocar, porque a palavra hebraica serve perfurado. Perfurado por causa das nossas transgressões, se referindo à crucificação de Jesus. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Aqui a gente já está 400 anos antes de Jesus. Então, 1900, depois 700 e agora 400 anos antes de Jesus. Zacarias 12:10. Olharão para mim aquele quem transpassaram, se você quiser trocar, perfuraram e chorarão por ele. É isso, tudo apontava exatamente para esse momento histórico, o ápice da redenção, que é Gólgota, o Calvário. E aqui que a gente está. Eu queria chamar a atenção nesse passeio pelo Vale da Morte que a gente faz hoje, para a soberania de Deus em cada detalhe. Eu dividi o estudo, a pregação em 4 partes. A gente vai ver a soberania de Deus em 4 ocasiões. A primeira é no versículo 24, a soberania de Deus sobre as roupas na crucificação. Depois a gente vai ver a soberania na hora da crucificação, versículo 25. Depois na acusação que eles colocaram sobre a cruz, versículo 26. Depois a soberania na salvação na crucificação, versículos 27 e 28. Que a gente possa realmente crescer em temor, em amor por um Deus tão soberano que preparou de modo tão perfeito a morte do seu Filho para nos dar vida. Vamos lá, vou começar no versículo 22, só para a gente dar uma contextualizada no que foi visto a semana passada e já preparar a gente para entrar de vez aqui. Versículo 22, Marcos capítulo 15, versículo 22, aí você tem o local. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, como um bandido, como um animal. Jesus está sendo levado. Está sendo levado como um animal, como o cordeiro pascal, ele está sendo levado no sacrifício. E quem está levando ele pode parecer que são homens, mas na verdade é o Deus Pai, que se alegrou em esmagar o seu Filho. Então ele está levando o Cordeiro de Deus para esse matadouro mais terrível, mais temível,
mais glorioso matadouro, que é Gólgota, Calvário. Está ali, versículo 22. Levaram Jesus, Cordeiro de Deus, ao matadouro, ao lugar chamado Gólgota. E Marcos explica, você quer saber o que significa Gólgota, ele dá para você, que quer dizer o lugar da caveira. Então, tanto no aramaico, no hebraico, significa o lugar da caveira. Latim, Calvária, significa a mesma coisa, o lugar da caveira. Por que o lugar da caveira? A caveira simboliza a morte. Algumas pessoas vão falar que é porque o local parece uma caveira. Se você olhar para o local onde foi, parece uma caveira. O problema é que a gente nem tem certeza onde foi realmente. Eu acredito que o lugar se chama Caveira, porque ali fora da cidade era onde eles faziam as crucificações. Era ali que as pessoas eram crucificadas. E como a gente viu, os animais vinham o quê? Comiam a pessoa, o sangue chamava, os pássaros. Então, geralmente, o primeiro lugar, se o pássaro pousa, né, no ombro, no madeiro aqui, vai ser a cara. Então, é o lugar da caveira. É o lugar onde as pessoas passavam e via as pessoas apodrecendo. Você lembrar que as pessoas também não tiravam os corpos, deixavam lá apodrecendo. Foi na soberania de Deus que aconteceu na Páscoa, para que o corpo de Jesus fosse tirado e fosse sepultado. Então, é muito interessante isso, onde Jesus morreu. Ele não morreu na cama dele, na king size cama, ele não morreu no hospital bom samaritano, ele não morreu no lar dos velhinhos pôr do sol, ele não morreu na casa dele sentado no sofá, ele morreu fora da cidade. E fora da cidade ficava o lixão, o vale de Ben-Hinnom, né, de onde a gente tira o inferno. Era fora da cidade. É ali que Jesus morreu, como uma pessoa indigna. Você não é digno de morrer dentro da cidade. Vai morrer onde é o lixão, fora da cidade. É para lá que eles levam o nosso Salvador. Versículo 23, a oferta. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Você pega os outros relatos, você vai ver que tinha mirra e tinha fel também. Tipo um veneno. É difícil de saber para que servia isso. A maioria dos comentários vai alegar que era um anestésico, trazia alívio de dor. Alguns vão falar que foram as mulheres de Jerusalém que faziam isso por causa de Provérbios 31, que fala de bebida forte ao que está morrendo, para que tire a mente dele das dores. Mas na hora que você pega o relato de Lucas, você vê que eram soldados que estavam zombando de Jesus e oferecendo a ele essa bebida. Eu acho, na minha opinião, é que essa bebida era uma forma de zombar, né, Jesus como rei, porque os reis na antiguidade, quando eles chegavam ao lugar da vitória, depois do triunfo, eles eram dado um cálice de vinho no qual eles derramavam para ofertar ao Deus deles. Mas aqui eles dão esse vinho para Jesus, com um veneno, né, com mirra, a gente não sabe o que tinha, talvez para anestesiar a dor dele, porque eles eram bonzinhos soldados? Não. Para anestesiar, para que ficasse mais fácil a crucificação e para que ele demorasse mais para morrer. Ou eles estão dando como um veneno para acelerar a morte de Jesus. A gente não sabe o que foi. O que fica claro é que Jesus rejeitou. Olha lá o versículo 23. Mas ele não bebeu. Ele passa esse cálice. Não, eu já bebi o cálice da ira do Pai. E é só dele que eu vou tomar. Não vou tomar mais nada. Eu vou passar todas essas dores lúcidos, sóbrio, sabendo do que eu estou sofrendo. Esse é o nosso Senhor Salvador. E as pessoas veem Jesus como um ser frágil, né? Como um ser até afeminado. Você vê as imagens. Não, isso aqui é o Senhor forte em guerra, forte em batalha, sofrendo tudo, sem anestesia, sem analgésico nenhum. E depois versículo 24, foi ali que a gente parou a semana passada. E o crucificaram. E o crucificaram. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor, né? Só 3 palavrinhas aqui. E o crucificaram. Exatamente isso o texto grego. Você pegar todos os outros relatos, e o crucificaram, e o crucificaram. Por quê? Por que ele não dá mais detalhes da crucificação? Por que ele não fala do tamanho do prego? De como foi duro de passar o prego, do barulho da batida do martelo, das moscas vindo sobre... Por que não fala? Não dá detalhe nenhum. A gente viu 2 motivos, talvez, por que Marcos e os outros evangelistas não dão detalhes da crucificação em si.
O primeiro é porque a audiência deles conhecia muito bem a crucificação. Só de você falar crucificação, eles já tinham o cheiro daquele lugar, eles já tinham as imagens na cabeça, na mente deles, do que era a crucificação. Eles já sabiam muito bem. Então talvez para isso não precise falar. Eles já sabem, eles já conhecem. A gente viu que Cícero, ele fala assim, que a crucificação seja afastada, não só do corpo, mas do pensar, do olhar e do ouvir de qualquer cidadão romano. De tão abominável que era isso. Então Marcos não vê necessidade de falar sobre a crucificação em si. E o outro motivo, primeiro é porque talvez eles já conheciam, e o segundo motivo, os evangelistas estão interessados no que acontece com a crucificação. Não com os detalhes da crucificação, mas o que está acontecendo em volta da crucificação. O que a crucificação trouxe ao homem, que é a aproximação de Deus Pai com o homem pecador. Então isso é muito interessante. Eles não focam na crucificação, mas nos detalhes ao redor. É isso que a gente vai começar a ver agora. Os detalhes, para mostrar a soberania de Deus. Como que alguns ali são arrastados para a cruz e clamam por Jesus como Salvador, e ao mesmo tempo alguns ali continuam blasfemando Jesus. Versículo 24. A soberania sobre as roupas da crucificação. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Era normal os soldados que participavam da crucificação ficar com os espólios, do crucificado. Então era a prática dele. Geralmente eram 4 soldados para cada pessoa que ia ser crucificada, talvez para proteger, evitar qualquer rebelião, revolução que pudesse acontecer. Um centurião ia à frente, depois os outros soldados iam guardando para preparar toda a crucificação. E era normal, era parte disso ficar com as roupas, com os bens do crucificado. E eu quero chamar a atenção para 3 coisas, 3 detalhes disso daqui. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. A primeira, a humilhação e o sofrimento de Cristo. Esse é o primeiro detalhe do versículo 24. As roupas de Jesus provavelmente eram pano para cobrir a cabeça dele do sol, do frio, sandália, uma túnica interna e um manto externo. Essas eram as roupas de Jesus. E eles tiram tudo de Jesus. Então a imagem que você tem é realmente Jesus nu na cruz. Ele está fora da cidade, então ele vai ser nu, para aumentar a humilhação. A gente tem a imagem de Jesus vestido, mas não, ele estava nu. Esse era o costume. Crucificar a pessoa nu para aumentar ainda mais a humilhação. Um comentário coloca assim: os soldados tiram o seu último sinal externo de dignidade e proteção contra moscas e elementos que torturam seu corpo moído. Então agora você tem Jesus nu, todo aberto, aumentando a humilhação dele, moscas vindo, o sol batendo, frio à noite. É isso que eles estão fazendo. Aumentando a humilhação e o sofrimento de Jesus. Segunda observação do versículo 24. A frieza desses homens. A frieza e dureza de coração desses soldados. Eles estão crucificando o Rei da Glória. Eles estão crucificando Jesus, que nada de pecado cometeu. Então você tem um contraste entre Jesus ali sendo crucificado, seu coração queimando de amor pelos seus, queimando de amor, transbordando de amor, e ao mesmo tempo você tem soldados com o coração mais duro que o madeiro, que ele está sendo crucificado, mais duro, mais frio do que o prego de ferro que eles estão usando. Então você tem esse grande contraste entre o coração de Jesus, que está queimando de amor pelos seus. Você tem soldados que estão crucificando a Jesus, e a única preocupação deles é o que a gente vai pegar desse homem, o que a gente vai ficar dele. E a gente olha para isso, e pelo menos eu não tenho como me ver como esses soldados. Quantas vezes eu fui à igreja, sentei debaixo da pregação, e meu coração estava tão duro como o desses homens aqui. Eu não via a hora de acabar, não via o que eu não via, só via o que eu ia tirar, o que eu vou receber. Tantos cristãos da mesma forma. Vão à igreja, escutam o evangelho da cruz, escutam a mensagem do evangelho, e o coração está: o que eu vou tirar desse evangelho?
Qual que vai ser o benefício para mim? Quando que ele vai consertar o meu casamento? Quando que ele vai me dar o carro novo? O que esse pastor vai me oferecer? O que essa igreja vai me dar? Assim como esses homens, a gente só quer saber o que eu vou tirar desse evangelho. Se o seu coração está assim, que o Senhor tenha misericórdia de você. Terceiro, então a gente viu o sofrimento de Jesus aumentando, a frieza do coração deles, aí no versículo 24, e agora a soberania de Deus. A soberania de Deus. Marcos 15, versículo 20, dá uma olhadinha, a gente comentou sobre ele. Diz assim: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Era costume do homem crucificado já caminhar nu com a cruz. Mas aqui não, porque era Páscoa, e muitos judeus, para os judeus a nudez era algo terrível. Então Pilatos, para evitar mais confusão, ele falou: olha, põe a roupa nesse homem. Não quero mais confusão com esses judeus. Já estou por aqui deles. Coloca a roupa e leva ele. Mal sabiam esses soldados que quando eles estão colocando a roupa em Jesus, eles estão se preparando para cumprir uma profecia. Abre a Bíblia de vocês em João 19. João 19. É um relato paralelo, começando no versículo 23. Mal sabiam eles que a hora que eles colocam as roupas em Jesus, eles estão preparando eles mesmos para cumprirem a profecia da palavra de Deus. João 19, começando no versículo 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Versículo 24. Não rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorte quem ficará com ela. E olha como que João explica. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. E qual que é a Escritura aqui? Salmo 22. Se tiver uma Bíblia, qualquer Bíblia depois de 1600, você vai ver que geralmente no meio da sua Bíblia vai ter uns numerinhos, umas letrinhas, e vai direcionar você para uma outra passagem ali. Provavelmente na sua Bíblia, quando diz para se cumprir as Escrituras, vai ter uma letrinha e vai estar direcionando a uma passagem. É o Salmo 22. É o Salmo 22, versículo 8. Salmo 22, versículo 8. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E o Salmo 22, gente, isso é importante, é o salmo mais usado por Jesus na crucificação. É o salmo mais usado por ele. Alguns acreditam que ele citou o Salmo 22 todo da cruz, enquanto alguns falam que só foram algumas partes. Mas é o mais usado por Jesus na crucificação. Spurgeon chama esse de o Salmo da Cruz. E é interessante como que o Salmo 22 é realmente a agonia de Davi, é o relato de Davi sendo julgado injustamente, é o justo ali sofrendo. E fala de Davi primeiramente, mas aponta para alguém maior que Davi, e é para Jesus, porque fala de perfurar os pulsos e os pés. E Jesus cita tanto esse salmo que ele está querendo se mostrar realmente como cumprimento desse justo sofredor. Ele é a pessoa do Salmo 22. Por isso que ele cita tantas vezes o Salmo da cruz. A gente viu o Salmo 110. O Salmo 110 é o Salmo da ascensão, da glorificação de Jesus. E o Salmo 22 é o Salmo da crucificação de Jesus. Mais de 1000 anos antes de Jesus, você já tinha Deus profetizando, falando que as vestes dele iam ser tiradas, iam ser divididas. E mal sabem esses guardas que eles estão realmente fazendo o que Deus tinha falado que ia acontecer. Por isso que eu falei a soberania de Deus sobre as vestes na crucificação. Cada detalhe, cada detalhe. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Se o seu dedo estiver afinado ali, você consegue passar rapidinho. Diz assim: e disse-lhes, ainda continuando aquele passeio na estrada de Emaús,
E disse-lhes: foi isto o que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que meu a respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e onde mais? Nos Salmos. Então você vê a fidelidade da palavra de Deus, como a palavra de Deus é fidedigna, ela é infalível, ela é inerrante, ela é digna de confiança. Eu vou citar um comentarista que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: contrário à opinião popular, o propósito da profecia não é entreter e excitar as massas com alguma nova teoria ou fantasia sobre o fim dos tempos, mas sim para estimular a nossa fé em Cristo e nos estimular a um serviço mais fervoroso ao Senhor e ao seu reino. Exatamente isso. A hora que você vê a mão de Deus cumprindo toda essa profecia, que gera em você mais temor, mais tremor, mais alegria por servir a tal Deus. Então essa é a imagem de Jesus pendurado na cruz. As roupas foram tiradas, ele está nu, tudo dele foi tirado. A glória dele foi tirada, os discípulos foram tirados, as roupas foram tiradas e logo mais a vida dele vai ser tirada. E o que é interessante é essa imagem de Jesus nu. E como a gente já viu, você volta para Gênesis, nudez virou vergonha, virou maldição quando? Quando Adão e Eva pecaram. Você lê Gênesis 2, 25, e o homem e a mulher estavam nus e não tinham o quê? Vergonha. Depois da queda, eles comem, eles percebem o quê? Que eles estão nus. É interessante que Deus faz vestes para Adão e para Eva. Se não me engano é Gênesis 3, 31. É o Senhor que faz as vestes para Adão e para Eva. E agora você tem o filho amado dele. Ele faz alguma veste para o filho dele? Não. Ele deixa o filho dele nu ali. Para Adão e para Eva ele fez as vestes. Por quê? Porque estava apontando para Jesus. É como se um dia vocês vão ser cobertos, vão ser vestidos de justiça. Então agora você tem Jesus nu porque ele precisa ser tirado das vestes dele para ser passado para nós. Essa é a imagem. O filho nu, para que nós fôssemos vestidos com justiça. E por que aconteceu tal coisa? A fim de que nós, que não temos justiça própria, fôssemos vestidos da perfeita justiça de Cristo, que Cristo preparou para nós, para que não tenhamos de comparecer nus diante de Deus no último dia. Exatamente isso. Você tem o Filho amado nu. Os outros dois que caíram, o Senhor cobre eles, para apontar o quê? Que Ele ia cobrir o seu povo com a justiça de Cristo. Então a gente viu a soberania de Deus nas roupas, agora na hora da crucificação, versículo 25. E eram, de acordo com a NVI, fala assim, e eram 9 horas da manhã quando crucificaram. Dependendo se a versão sua é Almeida, fala, e era a 3ª hora e o crucificaram. De acordo com o sistema de marcação de hora dos judeus, era a 3ª hora, ou aqui ele explica, eram 9 horas da manhã. E o que a gente vê aqui? Você vai pegar vários comentários, você vai ver o que as pessoas mais argumentam nessa passagem é o porquê que é diferente de João 19. João 19, 14 fala assim, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus, Pilatos, eis aqui o vosso rei. Então você começa a pegar os comentários, a única coisa que eles fazem é argumentar como que essa passagem se relaciona com essa, ou como que Marcos, por que Marcos contradiz João. Não tem nada disso. São eventos diferentes. Em João 19 é Pilatos apresentando Jesus para o povo. E se você pensar, ali fala que era a hora sexta. Alguns vão falar, olha, a hora sexta, de acordo com o sistema judaico, era meio-dia. Mas não, se João estiver usando o sistema civil romano, a hora sexta é às 6 horas da manhã, por volta disso. O que bate com a hora que Jesus foi levado para Pilatos. As pessoas ficam se apegando a esses detalhes que, sabe, é tão simples, tão correto. Eles não tinham relógio, não tinham minutos, segundos, então para eles se era 6, 6:30, 7, está tudo na mesma, bate na mesma. O que a gente tem que ver é a soberania de Deus na hora, no momento em que seu filho está sendo crucificado. Cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo está na mão do Senhor. E vai ser tudo do modo que Ele quer, no tempo dele. Se você pensar, dia longo esse.
noite longa. Passaram a ceia, celebraram a ceia, depois foram para o Getsemane por volta das 11 da noite. Lá orar, Jesus orou, eles dormiram. Jesus foi pego, foi preso, depois ele foi levado para Anás primeiramente. E ali foi bem breve, por volta das 2 da manhã. De Anás ele foi levado para Caifás, que daí já era o sumo sacerdote oficial. Lembra que Anás era o sogro dele, era o chefe da máfia, mas não oficialmente. Então depois ele passa para Caifás. Caifás faz um julgamento ali, vê que Jesus realmente fala que ele é Deus, chama o Sinédrio se apresenta. Isso é por volta das 6 da manhã, Marcos 15:1, de manhã bem cedo, todo o Sinédrio se apresentou para mostrar uma legalidade, já que eles tinham que julgar quando estava o dia, o sol. Isso aí é por volta das 6, um pouco antes das 6, Jesus é passado para Pilatos. Pilatos rapidamente passa ele para Herodes. Herodes, bem rápido, Jesus não responde nada que Herodes fala. Herodes já manda ele de volta para Pilatos. Pilatos manda Jesus ser açoitado. Isso é 8h30 da manhã. Então, basicamente, 9 horas, e é tudo perto ali em Jerusalém. Você pegar um mapa, você vai ver que é tudo perto. 9 horas é mais ou menos o horário mesmo que Jesus está sendo pregado na cruz. E cada detalhe, porque às 3 horas da tarde, Jesus vai ser morto. O que acontecia às 3 horas da tarde? Os cordeiros eram mortos no templo. Então está tudo planejado. Cada minuto, cada segundo, está tudo na mão de Deus. O autor de Eclesiastes fala assim, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Por quem? Por Deus. Depois no versículo 11 ele fala assim, Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Até mesmo a morte do seu filho. Romanos 5:6, de fato, no devido tempo, na hora certa, na hora precisa, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então você vê a soberania de Deus em cada segundo, cada minuto. Na hora que você olha esse versículo 25, gente, e eram 9 horas da manhã quando crucificaram, você possa ver realmente tudo na mão de Deus. Todos os detalhes na mão de Deus. E que isso possa realmente te encorajar e te confortar a descansar no Senhor. A descansar no Senhor. Mateus 6. Interessante que Jesus fala, Mateus 6, versículo 27. Preocupação da vida, que ele fala, não se preocupe, não se preocupe. Ele fala, observem as aves do céu, começando no versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Pronto, acaba aí aquelas pessoas que acham que o animal tem menos valor que o homem. Não, tá? O homem tem mais valor aos olhos de Deus do que os animais. Tem gente que trata o animal melhor do que o homem, cuidado com isso, né? Não é para você sair maltratando, mas tem uma noção certa do que é o seu cachorro e o que é o seu irmão na igreja. Versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Vai, o Senhor está no controle. Não precisa se preocupar, você não vai acrescentar. Está tudo no tempo de Deus. E assim também a crucificação do nosso Senhor. Versículo 26, a soberania na acusação. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Na antiguidade, o processo de crucificação, a pessoa, geralmente ela carregava essa placa, ou esse títulos, que é chamado, o crime cometido por ele era amarrado no pescoço dele. Então o crime ficava caído aqui, geralmente a cruz era amarrada no pescoço também, para trás. Ou então o soldado, o centurião, ele ia à frente com essa placa, gritando qual que era o crime que essa pessoa cometeu. E qual que é o crime que ele cometeu, está aí. É o rei dos judeus. Essa é a acusação contra Jesus. Para os judeus, essa não é a acusação. Para os judeus, a acusação contra Jesus é blasfêmia. Porque o que ele disse? Tu és o Messias, tu és o Cristo. Sim, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita e subindo nas nuvens, vindo nas nuvens, se referindo a Daniel 7, aquela figura messiânica divina que se assenta ao lado de Deus e reina. E a partir daquele momento eles falam, chega, chega. Só que para Pilatos isso aí não vai funcionar.
você levar para os romanos e falar, olha, ele se diz ser Deus, isso aí não vai funcionar com eles. Então Lucas 23 relata quais foram as acusações contra Jesus. Ele dá 3 acusações contra Jesus. Esse homem vem pervertendo a nação. Como? Ele tem proibido as pessoas de pagarem impostos. Olha as mentiras. E por que ele faz isso? Porque ele se diz ser rei. E é com base nessa acusação de que ele se diz ser rei que Pilatos interroga ele. Marcos 15:2. Tu és o rei dos judeus? Tu és rei? Jesus fala, eu sou rei, mas o meu reino é diferente desse daqui. Então é com base nessa acusação que eles colocam na placa. E a hora que você pega todos os evangelhos em paralelo, você vai ver que a placa estava escrito, esse é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Era isso que estava escrito na placa. E para eles é uma piada isso. É zombaria isso. Como que um rei vem de Nazaré primeiro? Como que alguém vem de algo bom vem de Nazaré? Então era uma piada. E além disso, como que um rei é crucificado? É só a escória da sociedade que é crucificada. Como que um rei vai ser crucificado? Então eles estão zombando de Jesus. Eles estão... escárnio isso. Zombaria com Jesus. Mas só que para Deus, aquela placa é realmente a proclamação. Esse é o rei dos judeus. Porque olha só, a hora que os judeus começam a passar, eles olham para aquela placa, eles começam a ver certa ironia ali. Eles começam a ficar indignados com o que está escrito ali. Vai para João 19, começando no versículo 19, para você ver o que aconteceu na hora que os judeus começaram a olhar para aquela placa. Eles começaram a ficar indignados com o que estava escrito. Começando no versículo 19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Versículo 20. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Então ficava nas estradas que levavam para Jerusalém, fora da cidade. Estava escrito em aramaico, latim e grego. Olha o versículo 21. Os chefes dos sacerdotes, dos judeus, protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: que escrevi. Então eles viram, pera, alguma coisa está errada. Pilatos, para, faz uma nova inscrição, falando que ele não é rei dos judeus, mas que ele se dizia ser rei dos judeus. Então você vê como que Deus já estava usando isso para proclamar, não, esse é o rei dos judeus. E Pilatos escreveu aquilo realmente com raiva dos judeus. Ele não tinha um relacionamento bom com os judeus. Ele já manda escrever daquele jeitinho mesmo. Põe aí o rei dos judeus que eu já vou provocar eles. É interessante que é escrito em 3 línguas. Aramaico ou hebraico, muito semelhante. Era a língua local ali falada. Depois você tem o grego, que era a língua comum, falada por todos. E você tem o latim, que era a língua oficial de Roma. Você tem 3 línguas falando o quê? Esse é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E essas 3 línguas, para mim, olhando para isso e refletindo sobre isso, mostram 4 verdades importantes. A primeira verdade é que todas as pessoas carecem de Jesus Cristo crucificado. Independente se você era filho da aliança, como um judeu era, se você era um cidadão romano, você tinha cidadania romana, se você era um cara comum, um escravo comum, todos eles carecem de Jesus crucificado para ter a salvação. Sem exceção. É isso que a placa está falando. A universalidade da depravação do homem. Todos vocês carecem de Jesus. Só esse é o rei. Segundo, as 3 línguas proclamam a universalidade do amor do Pai. João 3,16. Porque Deus amou o quê? O mundo. Pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Então, a hora que está ali as 3 línguas, grego, latim e hebraico, é falando para todos o amor de Deus por eles. Ele não ama mais, como os judeus viam, só o povo da aliança. Não, o amor dele para todos os povos. Terceiro, a placa com escrito em hebraico, latim e grego mostram que todos que seguem a Jesus têm esse futuro, o de ser crucificado com ele.
Independente se você é judeu, se você é cidadão romano, se você é um senhor de escravos, ou se você é um escravo, todos, na hora que olham para a cruz e veem Jesus crucificado, vão saber que aquele é o sistema, é aquilo que vai acontecer com você, é ser crucificado. E o quarta observação sobre essa placa, é uma proclamação de que independente que se você tenha Jesus, você fez Jesus rei da sua vida ou não, Ele é rei. Ele não depende de você aceitar ou não, Ele é rei. É isso Deus proclamando, Ele é rei. Tá? As pessoas querem, olha, faz Jesus rei da sua... Não, Ele já é rei. Ele é rei. Ou você se prostra, você recebe misericórdia para se prostrar nessa vida e servi-lo como rei. Ou no dia do julgamento Ele vai quebrar seu joelho, o cetro de justiça, e você vai se prostrar diante dEle. Ele vai lançar você para o inferno. Mas Ele é rei, Ele reina. Independente se você se prostra agora ou mais tarde, Ele é rei, Ele reina. Olha como Pilatos termina. O que escrevi, escrevi. Não vou mudar nada. É imutável, como o Senhor falando, é imutável, Ele é rei. Independente se Ele está sendo crucificado ou não, Ele é rei. Ele é o rei. A placa que servia para humilhar, para zombar, para ridicularizar Jesus, o Senhor usa como uma proclamação da verdade do reinado de Cristo. E é interessante, né? A gente vê a soberania de Deus, porque Pilatos, ele escreveu com ira dos judeus. Ele escreve essa placa com ira dos judeus, ele escreve para provocar os judeus. Olha o que o salmista fala, Salmo 76, 10. Certamente a cólera ou a ira do homem redundará em teu louvor. É exatamente isso que o Senhor faz. Ele pega a ira do homem, Ele usa para a sua glória, o seu louvor. Então o Senhor usa as mãos desses gentios, Ele usa a boca desse governante gentil, porque era ele que decidia o que ia ser escrito. Então ele fala para os soldados, escreve aí, esse é Jesus, o rei dos judeus. Não sabia ele. Para ele está provocando os judeus. Mas para o Senhor ele está usando para a glória dele, para proclamar realmente o reinado de Jesus. Você vai ver como que vai funcionar, porque na cruz vai olhar para aquela inscrição e ele vai realmente refletir de que Jesus é rei. Em João 11, o sumo sacerdote já tinha falado que Jesus ia morrer pelo povo. Você tem o líder dos judeus e o líder dos gentios sendo usado por Deus para proclamar as verdades da glória do Senhor Jesus. A soberania de Deus, até mesmo na mão daquele cara que estava escrevendo, esse é Jesus, o rei dos judeus. Controle do Senhor sobre todas as coisas. Amém? Quão bom é estar debaixo desse Deus. E o quarto, a soberania na salvação, na crucificação. Versículos 27 e 28. Então a gente viu a soberania de Deus nas roupas, no tempo, na placa, e agora a gente vai ver a soberania de Deus na salvação, na crucificação. Diz assim, versículo 27, com ele crucificaram dois ladrões. Dois ladrões. E, gente, eu lembro vocês que isso daqui não era trombadinha, tá? Isso aqui não era nem que tirava boné de outro, tênis de outro. Isso aqui não era gente que ia na feira e roubava fruta ou um bode. Não, isso aqui era realmente gente perigosa. Isso aqui era gente que o Império Romano queria crucificado. Porque era realmente maligno essas pessoas. Eram realmente pessoas para serem desprezadas pela sociedade. Na hora que você vê que crucificaram dois ladrões, não pensa que era ladrãozinho de casa, que roubava a casa. Não. Era gente que estava se rebelando contra as leis do Senhor, contra as leis de Roma. Isso é o lixo da sociedade, a escória da sociedade. Por isso que eles eram crucificados fora da cidade. Alguns manuscritos, em Marcos 15, não tem o versículo 28. Você dá uma olhada no versículo 28, Marcos 15, olha lá. Cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores, dependendo, vai ver alguns rodapés, vai ter não em todos os manuscritos. Alguns acreditam que foi algum escriba que escreveu, né, esse detalhe. Independente se foi ou não, a verdade é que realmente cumpriu as escrituras.
Abra a Bíblia de vocês em Isaías. Isaías 53. Né? Esse é realmente... Não tem passagem igual para profetizar a morte de Jesus como Isaías 53. Isaías 53, versículo 12, fala exatamente isso que aconteceu. Começando no versículo 10 de Isaías 53, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Versículo 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo conhecimento meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Aí, foi morto com os transgressores, foi contado com os transgressores. Pior da humanidade. Diz assim o comentarista: ele pessoalmente se identificou com aqueles que ele veio salvar. Ele se alegrou em perder não só a vida, mas também sua reputação, e ser considerado pelos espectadores como um rebelde. Essa é a cena. Jesus realmente sendo considerado igual a esses homens. É interessante que no ministério de Jesus ele era chamado que o amigo de quem? Amigo das prostitutas, né, dos pecadores. Esse é o amigo dos pecadores. E não é porque ele bebia com eles, não era porque ele enchia a cara com eles, falava palavrão e ria das piadas que eles faziam. Não, não tem nada disso. Porque tem muita gente que acha isso. Pô, Jesus era amigo dos pecadores. Então, eu tenho que ir ricos, né, com as pessoas, eu tenho que fazer as minhas... Não. É porque ele estava com eles, quando as pessoas se afastavam, ele ia lá, pregava arrependimento para essas pessoas. E ele já era considerado amigo dos pecadores. E agora, na sua morte, ele não se separa deles. Ele está com eles. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5, ele que não conhecia pecado, se fez pecado por nós. E a imagem de Jesus, geralmente na hora que você vê as fotos, é como se Jesus estivesse acima deles, mas não. Está tudo junto ali. Algumas fotos vai ver Jesus acima, a cruz de Jesus acima dos outros. Não. A única diferença é que Jesus está no meio deles. Está entre eles. E a parte da zombaria também. Porque quando um rei, um imperador em Roma, ele era levantado, ele era sempre honrado com duas pessoas, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Eles continuam a zombaria de Jesus. Ah, você é o rei? Então vem cá, você tem dois homens de confiança sua aqui, um à direita e um à esquerda. Aquele lugar que estava reservado para quem? Para Barrabás. Ele era o líder desses homens. Era ele que devia estar naquela cruz. Mas ele foi tirado dali. E é interessante, Marcos 10, a gente viu isso. Que a mãe de Tiago e João chegam para Jesus e pedem o quê? Dá um lugar para os meus filhos. Deixe que um sente o quê? A sua direita e outro a sua esquerda. É esse o lugar? Eles estão lá? Não. Não. Mas tem um outro santo que dá para se tornar santo no seu lado ali. Então a gente vê agora a soberania de Deus na salvação de um ladrão. Dá uma olhadinha no versículo 32 de Marcos 15. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Esses homens estavam zombando de Jesus, eles estavam juntamente com os outros, ridicularizando Jesus, xingando Jesus. Esses dois ladrões estavam da mesma forma, zombando, xingando, blasfemando Jesus. Olha lá, ó, os que foram crucificados com ele também o insultavam. Mas só que Lucas, ele relata algo que aos olhos do homem é impossível. Em Gólgota, no Calvário, um deles começa a ver a loucura da cruz e começa a ver o poder da cruz. Ele vê a salvação na cruz. Abra a Bíblia de vocês em Lucas 23. Lucas 23. Começando no versículo 39.
realmente um milagre de Deus. Ali na abominação da cruz, um daqueles homens estava blasfemando, xingando Jesus. Ele começa a ver a glória de Jesus, a glória da cruz. Lucas 23, começando no versículo 39. Um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Versículo 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse cara que estava xingando Jesus, esse homem que estava blasfemando contra Jesus, de repente ele vê Jesus como rei. Como rei. Olha lá o versículo 42. Lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino. Então ele vê Jesus como rei. De repente, esse cara vê o reino de Deus de forma salvífica. Como que esse homem que estava blasfemando, que estava xingando, que estava amaldiçoando Jesus, como que de repente ele começa a ver o reino de Deus? Como que acontece isso? Abre a Bíblia de vocês em João 3. João 3. Para que toda a glória vá para o Senhor. E como Jonas disse, salvação pertence ao Senhor. Como que alguém pode ver o reino de Deus? Porque esse homem começou a ver o reino de Deus. João 3. João 3. É o papo ali entre Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu, começando no versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha a resposta de Jesus para ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém, primeira palavra, absoluto negativo, ninguém pode, presta atenção nessa frase, pode, palavra grega dinamai, tem a capacidade, tem a habilidade, ninguém pode ver, a palavra é oral, tem o sentido de discernir, até mesmo de participar, experimentar o reino de Deus. E agora entra o ser, uma condição. Olha lá, ninguém pode ver o reino de Deus. Mas esse homem aqui na cruz está vendo. Ele está vendo o reino de Deus. Se não nascer de novo. Se não for regenerado. O que significa regeneração? Nascer de novo. Um novo nascimento. Então Jesus deixa bem claro aqui que ninguém pode ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. E essa questão, como que uma pessoa nasce de novo? É isso que Nicodemos vai perguntar para Jesus. Versículo 4. Ele ficou curioso com isso. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então Jesus vai responder agora a Nicodemos. Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Gente, nascer da água aí, você vai ouvir várias teorias. Nascer da água é de Ezequiel 36, é quando o Senhor asperge água no seu povo para purificar o seu povo. É sinônimo de nascer do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, se não nascer de Deus. Em Ezequiel 36, é Deus quem asperge a água para purificar o povo. Se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário, tem uma necessidade da pessoa nascer de novo. E agora ele fala, versículo 8, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. É a soberania de Deus. Sopra para onde quer. Não é a pessoa que decide. O Espírito sopra onde Ele quer. Então essa é a imagem. Esse homem que antes não via absolutamente nada, agora ele começa a ver o reino de Deus.
E Jesus explica que para a pessoa ver o reino de Deus, ela precisa o quê? Nascer de novo. Ela precisa nascer do Espírito. Então o homem não consegue se fazer nascer. Olha, vou me esforçar para nascer de novo. Desencana. É o Espírito que faz a pessoa nascer de novo. Que dá uma nova mente, dá um novo coração, dá novos olhos para ver, dá novos ouvidos para ouvir a voz do pastor. 1 Pedro 1,3: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. É Ele quem regenera. Depois no versículo 23, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Regeneração é obra de Deus. Não é obra do pregador, não é obra da música, é obra do Espírito de Deus. Vocês estão indo em João 3, olha lá, versículo 14. Versículo 14, vai começar a ver como que joga luz na conversão desse rebelde na cruz. Versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Está ainda em João, abre no capítulo 12, versículo 32. E eu sei que esse ser levantado tem duplo significado. Tem tanto o significado da cruz como da ascensão de Jesus. Mas o primeiro significado é a crucificação dele. João 12, 32. João 12, 32. Mas eu, quando for levantado da terra, o que eu farei? Atrairei todos a mim. Todos o quê? Todo mundo? Não, pessoas de todas as nações e línguas. Não salva todo mundo, não é universalismo, todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu, não. Eu vou atrair todos a quem o Pai deu para mim, independente da nação, da língua que fala, olha lá. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então você tem Jesus levantado na cruz, crucificado, e agora esse marginal, essa escória da sociedade, o quê? Sendo atraído para Jesus. Antes ele xingava Jesus, antes blasfemava contra Jesus, odiava Jesus, e agora ele está sendo atraído para Jesus. Como que isso acontece? Como que isso acontece? Como uma pessoa é atraída para Jesus? Olha, se você repetir essa oração, você vai ser atraído para Jesus. Se você melhorar a música na sua igreja, você vai atrair mais pessoas para Jesus. Olha, se você colocar um vídeo, em vez de pregar, só passa vídeo, filme, fala de livros, você vai atrair mais pessoas para Jesus. É assim que hoje em dia as pessoas veem. Como que esse cara, esse marginal, seja que odiava Jesus, Jesus foi levantado e agora ele começa a ser atraído para Jesus. João 6. Versículo 44. Vejam as palavras de Jesus novamente. João 6, versículo 44. Isso aqui não é o Google, isso aqui é Jesus. Foi essa sentença que abriu, com a graça do Senhor, abriu meus olhos para ver como que a doutrina da graça é bíblica. Como que a soberania de Deus na salvação é verdadeira. Olha o que Jesus fala. E lembra do que ele falou em João 3,3. Ninguém, olha lá, Jesus de novo, ninguém, absoluto negativo, ninguém pode, mesma palavra, tem a capacidade, a habilidade, vir a mim. Qual a condição? Se o Pai que me enviou não o quê? O atrair. Quando eu for levantado, eu vou o quê? Atrair. E quem que atrai as pessoas para Jesus? O Pai. É Deus. Como? Ele regenera a pessoa, faz nascer de novo, dá novos olhos para a pessoa, dá novos ouvidos para a pessoa, dá novo coração, e a pessoa começa a ser atraída por Jesus. Então é assim que esse cara que blasfemava contra Jesus, que xingava Jesus na cruz, de repente ele vê a glória de Jesus, a glória da cruz. Por quê? Ele nasceu de novo. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Quando o Filho do Homem for levantado, ele vai atrair. Quem que atrai? João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E Jesus vai repetir isso, João 6, versículo 65. Porque as pessoas ficaram aterrorizadas com o que ele falou. Versículo 65. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai.
As pessoas se afastam de Jesus. É muito forte essas palavras suas. Eles abandonam Jesus. A gente não quer mais Jesus. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a obra do Espírito Santo para fazer com que aquele homem começasse a ver a inscrição, começasse a ver Jesus realmente como rei. Como rei. Não foi a música tocada, não foi o apelo do pastor, não foi nada. Foi o Espírito Santo de Deus. E ele viu o Evangelho ali sendo pregado na frente dele. O Espírito Santo com o Evangelho fazendo essa regeneração nesse homem. O comentarista fala assim: pode ser que a mensagem na placa tenha despertado a esperança desse ladrão arrependido. Ele pode ter raciocinado agora com uma nova mente: se seu nome é Jesus, então ele é um Salvador. Se ele é de Nazaré, então ele se identifica com as pessoas rejeitadas. Se ele tem um reino, então talvez haja um lugar para mim. A maravilhosa vida que a cruz já começa a ceder. Ali na cruz já começa a dar vida. Esse homem que estava podre, morto nos seus pecados. Você olha para esse homem aqui, a gente tem que se ver nele. Um homem podre, morto, blasfemando contra o Senhor, odiava o Senhor, não tinha temor de Deus. Os vermes do pecado estavam comendo todo esse corpo aqui. E de repente ele começa a exalar a fragrância de salvação. Como que isso acontece? Como? Abre a Bíblia de vocês em Efésios 2. Efésios 2. Vocês estavam mortos. O morto consegue fazer alguma coisa, gente? Não, só fede. Trabalhei em funerária, eu lembro. O corpo só fede, só apodrece. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, até a fé é dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Exatamente isso. Como que ele ia fazer alguma obra? Ele está preso naquela cruz. Não tem como fazer obra nenhuma. Mostrando que a salvação é graça de Deus, a misericórdia de Deus. Se fosse por obras, coitado, ele tinha que descer da cruz e pagar as penitências dele, para daí ir para o céu. Não, é a graça de Deus em salvar esse homem. Não foi por obras, ele não tinha nem como fazer obras ali. A única obra que ele vai fazer é a obra de se arrepender, que é concedida por Deus. Romanos 2,4. Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo o quê? Que a bondade de Deus, o que a bondade de Deus faz? Nos leva ao arrependimento. E a bondade de Deus nesse homem, para com esse homem naquela cruz, que leva ao arrependimento. Ao arrependimento, sim, você consegue ver o arrependimento desse homem. Você consegue ver o arrependimento dele nas palavras dele. Não tem essa de, olha, é um cristão, mas não se arrepende. Não. A pessoa, quando ela é convertida, ela se arrepende dos pecados porque ela é crucificada com Cristo. Ela vive uma vida de arrependimento. É exatamente isso que a gente vê nesse homem. A bondade de Deus o leva ao arrependimento. E como que o arrependimento é mostrado na vida desse homem? Através das suas palavras. O que ele fala para Jesus. No meio de toda a blasfêmia, no meio dos palavrões mais absurdos que você podia ouvir, de repente ele começa a falar palavras que soam como cânticos aos ouvidos do Senhor. Até na cama de um hospital, se uma pessoa realmente convertida, ela vai demonstrar arrependimento. Ela vai ter choro, ela vai ter alegria. Ela demonstra o arrependimento. E ele mostra arrependimento. Ele mostra que ele recebeu um coração novo. Mateus 12:34, pois a boca fala do quê? O coração está cheio. E agora o coração dele foi mudado. Ele tem um coração cheio do Espírito Santo agora. E agora ele manifesta nas palavras dele.
Olha o que ele fala. Primeiro ele revela temor por Deus, versículo 40. Lucas 23, versículo 40. Ele mostrando arrependimento. Recebeu um novo coração. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus. Ele começa a temer a Deus agora. Ele fala: você não teme a Deus. Antes ele não temia a Deus. Agora ele começa a temer a Deus. Isso é o princípio da sabedoria. A sabedoria está na cruz. A sabedoria de Deus está na cruz. Ele começa a ver aquilo. Ele começa a temer a Deus. Segundo, ele repreende o homem que estava blasfemando. Olha lá. Mas o outro criminoso o repreendeu. Ele não tem mais vergonha, ele se identifica com Jesus. Ele repreende aquele homem que estava falando mal de Jesus. E nós às vezes temos vergonha de orar no restaurante. Temos vergonha de falar de Jesus para umas pessoas. Você vê esse homem na cruz aqui, se mostrando com Jesus. Terceiro, o ladrão vê e reconhece a sua pecaminosidade, a sua injustiça. Olha o versículo 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Exatamente isso. A cruz proclama exatamente isso. Quão pecaminoso a gente é. Quão terrível é o nosso pecado. E ele começa a ver na cruz. Ele começa a ver quão abominável é o pecado. Quão merecedor da justa ira de Deus ele é. E ele fala: eu mereço ser punido. Se o Senhor me punir agora, ele é justo, porque eu sou injusto. É isso que o ladrão começa a ver na cruz. Mas ele não só vê a sua injustiça, ele vê o quê? A justiça de Cristo. E é isso que a cruz faz. Olha o versículo 41. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Esse homem não fez pecado nenhum, não cometeu pecado nenhum. Ele começa a ver a justiça de Jesus. Ele vê a injustiça dele, ele vê a justiça de Cristo. E é pela fé que ela é imputada nesse homem. Quinto, ele entende que só pode ter um lugar no céu através de Jesus. Ele entende que só pode ter um lugar no céu através de Jesus. Versículo 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tem gente que acha que todo caminho vai levar para o céu. Não. Só por meio de Jesus. Isso é conversão genuína. Ele entende isso. É só tendo Jesus como rei da vida dele. É só se prostrando diante de Jesus. É só vendo Jesus realmente como soberano. A pessoa pode ter vida eterna. E ele vê isso. Sexto, ele entende o que é salvação. Ele entende o que é salvação. Tanta gente com anos e anos de igreja. Você tem um homem na cruz que ele entende o que é salvação em 5 minutos. As pessoas acham que salvação hoje em dia é você ser salvo das pressões do mundo. Acham que é você ser rico, é você prosperar, é você ter saúde. Isso que é para muitos salvação. Esse homem mostra que ele entende o que é salvação. Ele sabe que ele não vai sair da cruz. Aleluia! Estou sem marca no corpo. Um camelo esperando por ele, cheio de bolsa de dinheiro. Não. Ele sabe que ele vai morrer. Mas ele sabe que a salvação é um aspecto eterno. Lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. Tanta gente hoje acha que o Evangelho, que salvação é para você prosperar e ser rico nessa terra. Você tem que ter o melhor. Não. Ele entende muito bem. Só me dá um lugarzinho, por favor, só um lugarzinho para mim. Lembra-te de mim. A oração dele revela um coração transformado. E é por isso que Jesus responde para ele. Olha o versículo 43. Versículo 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto. Isso é uma garantia de Jesus, gente. É uma garantia de Cristo. Hoje você estará comigo no paraíso. Você não vai para o limbo. Você não vai... como que os católicos? Purgatório. Não, você vai para o paraíso. Por quê? Depende de Cristo a salvação. É dele a salvação. Salvação pertence ao Senhor. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Porque se dependesse dele, ele ia perder em 5 minutos a salvação. Olha só. A ênfase do texto está na rapidez de tudo isso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje! Não permanecerás no purgatório por gerações, nem dormirás no limbo por tantos anos, senão que estarás pronto de imediato para a alegria e de imediato irá desfrutá-la. O pecador já estava quase ante as portas do inferno, mas a misericórdia toda-poderosa o levantou e o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Que mudança
da cruz à coroa, da angústia do Calvário à glória da Nova Jerusalém. Nessas poucas horas, o mendigo foi levado do esterco e foi posto entre príncipes. Hoje estarás comigo no paraíso. Podem medir a mudança desse pecador abominável em sua iniquidade quando o sol estava no alto do meio-dia. A esse mesmo pecador, vestido de branco puro e aceito no amado, no paraíso de Deus, no pôr do sol. Ó, Salvador glorioso, que maravilhas pode fazer, quão rapidamente podes realizá-las. Aquela manhã, esse homem teve café da manhã com o diabo, mas à noite ele vai ceiar com o Senhor. Pela graça de Deus, pela obra de Deus na vida dele. Antes ele era um inimigo da cruz, blasfemava a cruz, e agora ele é um amigo de Jesus. Spurgeon fala assim: com muito cuidado observemos que o ladrão crucificado foi o último companheiro de nosso Senhor na terra. Que triste companhia nosso Senhor selecionou quando esteve aqui. Não se juntou com os religiosos, fariseus, nem com os filosóficos, saduceus, senão que era conhecido como amigo de publicanos e de pecadores. Como me alegro nisso! Me dá a segurança de que ele não recusará associar-se comigo. Quando o Senhor Jesus me fez seu amigo, seguramente que não fez uma seleção que lhe trouxe crédito. Crês que ganhou alguma honra quando te fez seu amigo? Acaso ganhou algo por causa de nós alguma vez? Não, irmãos meus. Se Jesus não tivesse inclinado tão baixo, talvez não teria vindo a mim. E se não tivesse procurado ao mais indigno, não teria vindo a ti. Assim o sentes. Estás agradecido, pois ele veio não para chamar os justos, senão pecadores. Como grande médico, nosso Senhor passava muito tempo com os enfermos, se dirigia para onde podia exercitar sua arte de curar. O malfeitor que criou na cruz era um ladrão convicto, que havia permanecido na cela dos condenados e logo sofreria uma pena capital por seus crimes. Um criminoso convicto era a última pessoa com a qual nosso Senhor teve que tratar nessa terra. Que amante das almas dos culpados é ele, como se inclina até o mais baixo da humanidade. A esse homem tão indigno, antes que deixasse a vida, o Senhor da glória falou com graça incomparável, falou-lhe com palavras tão maravilhosas, como nunca se poderão superar, ainda que procures em todas as Escrituras. Hoje estarás comigo no paraíso. Spurgeon continua, eu acho isso maravilhoso, como ele continua, ele encerra. Ele fala assim, tratando desse homem: quem é esse que entra pela porta de pérolas ao mesmo tempo que o Rei da Glória? Quem é esse favorecido companheiro do Redentor? É um mártir digno de honra? É um fiel apóstolo? É um patriarca como Abraão ou um príncipe como Davi? Não, nenhum deles. Vejam e assombrem-se com a graça soberana. O que entra pela porta do paraíso com o Rei da Glória é um ladrão que foi salvo em um decreto de morte. Não é salvo de uma maneira inferior, nem é recebido na beatitude de um modo secundário. Verdadeiramente, há últimos que serão primeiros. Aqui gostaria que notassem a condescendência da eleição do nosso Senhor, o camarada do Senhor da glória, por quem o querubim deixa de lado sua espada de fogo. Não é uma grande pessoa, senão um malfeitor recentemente convertido. E por quê? Penso que o Salvador tomou com ele, como um exemplo do que ele queria realizar. Parecia dizer a todos os poderes celestiais: traga um pecador comigo. É uma amostra do restante. Que todos nós possamos nos ver como esse pecador. Como esse pecador. Salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Quando a gente ainda era inimigo de Deus, na hora perfeita, Jesus morreu pelos ímpios. Amém? Quão maravilhoso é poder ser filho de Deus, de um Deus tão soberano. Diferente do que as pessoas pensam, não é todo mundo que é filho de Deus. Você só pode ser filho de Deus mediante o Filho de Jesus, pela fé em Jesus. Não é todo mundo é filho de Deus, não. Você só é filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É crer em Jesus crucificado, foi morto pelos nossos pecados, que te faz filho de Deus. Então a gente continua, se o Senhor permitir, a semana que vem a gente continua olhando nesse diamante tão maravilhoso que é Gólgota, que é o Calvário. Como que brilha cada luz, né? Cada hora que a luz bate, você vê um detalhe. A gente já viu na semana passada que a cruz revela o horror do pecado.
como que a cruz mostra para o homem como que Deus vê o pecado. Mas mostra também o amor de Deus para com o homem. Mostra o caminho do discipulado. Mostra a soberania de Deus, como a gente viu hoje, sobre as roupas de Jesus. Para quê? Para que ele ficasse nu, para que a gente fosse vestido. Sobre o tempo da crucificação, e assim ele cuida de cada minuto da nossa vida. Sobre a placa que foi colocada sobre Jesus, proclamando que ele é o Rei da glória. E sobre a salvação de um criminoso na cruz, assim como nós. Todos nós éramos como esse homem, criminosos, rebeldes contra as leis do Senhor. Já nascemos em pecado, Salmo 51. Pois em pecado eu nasci, fui concebido, transgredindo, me rebelando contra as leis do Senhor. O Senhor mostra graça e abre os olhos e deixa ver Jesus. Quão maravilhosa é a cruz de Cristo. Amém?